Oi, eu sou Ananias Garcia, um dos co-criadores do Integra, e eu tô aqui para mostrar para vocês as regras básicas de como o jogo funciona. O Integra é um jogo de cartas e a gente tem aqui 4 tipos de carta. De desafio, as cartas de cliente e as cartas de estratégia e acontecimentos. Essa daqui é a carta de cliente, ela define qual o cliente da rodada. E aí são lojas, são empresas. Essa daqui é a carta de desafio. Ela é sempre algum desafio de comunicação. Nesse caso, gerenciamento de crise, pode ser lançamento de marca, pode ser aumentar o market share. E aí aqui a gente tem as cartas efetivamente de estratégia, que vão guiar a sua campanha, são ferramentas que você vai usar na sua campanha, elas têm um custo, ela tem uma área, que pode ser relacionamento com a mídia, pode ser mídias sociais ou comunicação interna. E ela tem um tipo também, nesse caso é uma carta de envio, mas ela pode ser uma carta de conteúdo, ela pode ser uma carta de evento ou uma carta de tecnologia. E essa daqui é uma carta de acontecimento. São coisas que podem acontecer na vida de uma agência. Nesse caso, um cliente tirou uma certificação e aí todas as cartas de comunicação interna deles vão valer o dobro na hora que a gente for contar os pontos. Então, no começo da partida, a gente vai definir primeiro quem é o cliente dessa partida. Nesse caso, é uma marca de refrigerantes. E qual é o desafio que a gente tem que resolver. Nesse caso é um lançamento de produto, uma marca de refrigerante que vai lançar um produto novo. Aí primeiro a gente define o budget que a gente vai ter, nesse caso a gente tem 3 de budget, e o prazo, que é quantas rodadas a gente vai ter para resolver esse problema. Nesse caso a gente vai ter 2 rodadas. Aí depois a gente vai para uma fase de planejamento, onde a gente começa a efetivamente jogar, trocar cartas e montar a nossa campanha mirando resolver aquele problema. Quando a gente cria a nossa campanha, a gente tem que sempre pensar nas regras de integração, que são o que vão dobrar o valor das cartas e é o que efetivamente vai fazer sua campanha ter sucesso ou não. Aí depois a gente defende essa campanha e no final conta-se o retorno, o ROI que a gente teve para ver qual campanha que é a mais bem sucedida para resolver esse problema. O nosso cliente aqui vai ser uma loja de roupa fitness e o desafio que ela traz é um desafio de rebranding. Ela vai fazer um rebranding da marca dela e como que a gente vai resolver isso com a nossa campanha. Primeiro a gente sorteia o budget que ela vai ter. Ela tem 5 de budget. E o prazo que a gente vai ter para resolver esse desafio. 5 rodadas de prazo. Eu comecei minha campanha com um brinde. E aí eu coloquei aqui, e aí as cartas de brinde tem essa regra. Pegue uma carta da mão de outro jogador a sua escolha. Eu quero uma carta da mão da Paula. Tá, eu tenho gestão de perfil. Vou começar minha estratégia com gestão de perfil. E ela me dá direito a trocar a carta com o jogador à minha escolha. Com você, Ananias. E eu te dou essa daqui. Tá, então ó, já foi uma rodada. Eu vou usar um press release. E eu vou organizar isso daqui. E eu vou usar uma carta de acontecimento, pauta exclusiva. Então todas as minhas cartas de conteúdo vão valer o dobro no final da campanha. Maravilha, tá na ordem certa, tá dentro do budget. Então acabou o planejamento, gente. A gente chega na parte de defesa. Agora cada um vai defender a sua campanha e os outros 2 vão fazer o papel de clientes e vão aprovar ela ou não. Aprovar ou não a campanha significa que você vai poder usar as regras de dobrar o valor das cartas na hora de retornar. Bom, essa grande loja de produtos fitness que antes vendia só para ratos de academia, hard user de academia, ele vai nesse rebrand democratizar o exercício físico. Porque nessa pandemia muita gente começou a fazer exercício em casa, tem pesquisas que mostram que pessoas sedentárias saíram do sedentarismo durante a pandemia. Então a gente começa com conteúdo interno para essa mudança vir de dentro, né? Precisa acontecer entre os funcionários essa mudança primeiro. E aí a gente lança uma live contando como é que foi essa mudança e dando dicas com um preparador físico, educadores físicos, para as pessoas conseguirem usar e principalmente, claro, colocando nossos produtos ali, a melhor calça para fazer exercício, o melhor alongamento, a melhor camiseta que transpira para transpirar durante uma corrida.
a melhor meia para corrida, a melhor meia para andar de patins, a melhor meia para jogar futebol. Durante essa live a gente vai fazer isso. E aí, após essa live vai ser esse marco de virada, né? Onde a gente faz realmente a virada visual e de todos os conteúdos nas nossas redes sociais, que antes era muito focada e segmentada para público de academia, que agora passam a buscar não só o público de academia, mas a abrir esse leque, e todos esses conteúdos são geridos, focados em desse gama gigantesca de novos públicos que a gente vai ter daqui para frente. A gente então terminou a fase de defesa e todas as campanhas foram aprovadas, a gente vai para a fase de ROI, onde a gente vai contabilizar quanto que a nossa campanha retornou. Eu começo na minha. Eu gastei os 5 dinheiros que a gente tinha de budget, então eu tenho 5 dados. E a minha carta de pauta exclusiva diz que a minha carta de conteúdo volta o dobro, então ela volta mais um dado. E fora isso, eu fiz uma trinca de áreas. Então, todas as minhas cartas voltam dobrado. Então, eu tenho 6 dados aqui, são 12 dados de retorno. Então, a minha campanha teve 12, e aí, com isso, eu fiz 44 pontos a minha campanha.